No dia 11 de abril de 1932, aqui neste prédio do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em Salvador, foi instalada a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no estado, marcando na história o nascimento da OAB da Bahia. Quando a OAB da Bahia surgiu, o Brasil vivia um período de transição com o fim da velha República e o início da Era Vargas. O primeiro presidente da diretoria provisória foi o doutor João Marques dos Reis. Em 1º de fevereiro de 1933, foi escolhida a diretoria definitiva, tendo como presidente o doutor Ernesto de Sá Bittencourt Câmara. Nessa época, a Bahia tinha apenas 150 advogados. Hoje somos 58 mil advogados e advogadas que fazem a OAB da Bahia, uma instituição que incorpora os valores do seu tempo, defendendo a advocacia e lutando pelas causas mais importantes da sociedade. A OAB da Bahia, nos seus 90 anos, tem uma história de ser farol e referência, tanto em nosso estado como no Brasil. A OAB sempre jogou um papel importante na luta pela redemocratização do país, na luta contra a ditadura, na luta pelas diretas, na luta pelo voto secreto e universal e pelas liberdades, a liberdade especial, liberdade de expressão. Toda vez que aconteceram conflitos sérios na Bahia, envolvendo valores como a democracia, os direitos humanos e a justiça social, a Advocacia da Bahia esteve ao lado da defesa desses valores. No momento que a OAB surge, ela surge com o viés de defender não só as causas da própria advocacia, mas também para defender toda a cidadania. A OAB da Bahia também esteve ao lado dos estudantes da UFBA quando a Faculdade de Direito foi invadida pela Polícia Militar e lutou pelos direitos humanos quando ocorreu a chacina do Cabula, que teve 12 jovens negros executados. E nós fizemos a mais importante audiência pública da história da OAB e aquela foi uma reunião com muita tensão, inclusive com algum atrito, mas que alcançou o seu desiderato, que foi a possibilidade de discutir de maneira relevante, de alto nível, os limites da atuação do Estado. Numa sociedade em constante transformação, a OAB da Bahia sempre se manteve como uma instituição de vanguarda, atenta às mudanças sociais. Um bom exemplo disso é que desde 2019, a paridade de gênero está em vigor na OAB da Bahia. Nossa seccional foi a primeira a implantar a paridade, muito antes do Conselho Federal instituir como obrigatória nas eleições da Ordem. No triênio passado, quando eu tive a oportunidade, a honra de presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada, a OAB da Bahia tinha paridade de gênero antes de ser obrigatório. E isso nos deu força no cenário nacional para que a gente pudesse defender essa grande mudança no sistema de eleições da OAB, junto com a vinda também das cotas raciais. Eu costumo dizer que se a gente hoje tem uma legislação interna que reconhece a importância da paridade de gênero e da questão racial, isso tem nome e sobrenome, chama-se Luiz Viana, que presidiu a comissão de reforma eleitoral da OAB, e Daniela Borges, que presidiu a comissão da mulher advogada. Silvia Cerqueira presidia a comissão da igualdade no Conselho Federal. Então, foi uma construção coletiva, só foi possível porque nós nos unimos, mulheres protagonistas e homens aliados, mas sem dúvida nenhuma a Bahia teve um papel muito importante nessa transformação. E aqui na Bahia, após uma sucessão de 27 homens como presidentes, a seccional agora tem, pela primeira vez em seus 90 anos de existência, uma mulher na presidência da nossa instituição. Minha grande alegria é ter chegado com muitas mulheres. A gente tem aqui na Bahia uma diretoria com 3 mulheres. A vice-presidente Cristiane Gurgel, a nossa secretária-geral Esmeralda Oliveira. Claro, nós temos as nossas importantes representações masculinas, né? Nosso querido Hermes Hilarião, nosso querido Birajara Ávila, mas nós somos uma diretoria majoritariamente feminina. Quando falamos de uma gestão feminina, estamos falando de uma gestão com diversidade e inclusão em todos os seus segmentos. Trazer as mulheres para esse contexto é exercer de fato a equidade, a igualdade de direitos, a diversidade, a pluralidade. Em 2022, nossa seccional tornou-se ainda mais plural e inclusiva, com a força das mulheres, dos jovens,
da advocacia negra, dos advogados e advogadas do interior e de todos os segmentos da nossa profissão. Hoje, essa representatividade está presente na diretoria, no conselho seccional, nas comissões, no Tribunal de Ética e Disciplina e em todos os órgãos que compõem a OAB da Bahia. Então foram criadas oportunidades e foi mexido ali no percentual, na cota mesmo do conselho, para que pudessem ser incluídas mais mulheres, mais jovens, mais pessoas negras. Isso tem uma importância significativa, não só essa questão da paridade, mas da pluralidade, da representatividade, que a OAB abriu as portas para a advocacia, não só para a advocacia, como para a sociedade como um todo. Está no artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. É por isso que advogados e advogadas têm prerrogativas garantidas em lei para exercer a defesa do cidadão com autonomia e independência. A defesa das prerrogativas é uma das principais lutas da OAB. E aqui na Bahia, a seccional se tornou referência no combate à violação de prerrogativas. Ao longo dos últimos anos, criamos um sistema integrado e eficiente que envolve a Comissão de Direitos e Prerrogativas, a Câmara de Prerrogativas e a Procuradoria Jurídica. Não existe advocacia forte se não for uma advocacia respeitada, se não for uma advocacia em que o advogado possa dizer às autoridades aquilo que precisa ser dito com destemor, com independência. E, portanto, a defesa intransigente desse direito, dessa prerrogativa, é de fato uma das principais bandeiras e principalmente visa viabilizar o exercício cotidiano da nossa profissão. Diante disso, saber que ele conta com um sistema de prerrogativas que está à sua disposição para defender os seus direitos, para fazer valer as suas prerrogativas de forma incansável, corajosa, direta, é muito importante. A história da OAB também é marcada pelo combate incessante por uma justiça mais célere e eficiente. Seja através do diálogo ou realizando os enfrentamentos necessários, nossa seccional vem atuando de forma firme ao longo de todos esses anos na luta pela melhoria do judiciário baiano. A OAB da Bahia tem mantido constante diálogo com o Tribunal de Justiça naquilo que é possível dialogar, mas não tem se furtado tampouco a promover as medidas judiciais, as medidas extrajudiciais e, inclusive, pedidos de providência perante o CNJ quando se faça necessário. Vem lutando, por exemplo, contra o fechamento de comarcas no interior do estado. Vem buscando a todo momento que os advogados sejam atendidos, melhorias no sistema eletrônico de processo. Enfim, a Bahia atua em várias vertentes para defender o exercício profissional da advocacia em nosso estado. Na estrutura da OAB da Bahia, as comissões desempenham um papel muito importante, atuando pela advocacia em diversas frentes de trabalho. As comissões da ordem são os braços da instituição. Além disso, são as vozes para a sociedade. Temos orgulho de hoje dizer a todos que aqui na nossa ordem temos mais de 100 comissões. Todos os dias tem uma comissão atuando, preparando algo diferente para contribuir com a advocacia. E, além de tudo, eles contribuem também diretamente com pareceres junto à diretoria, orientando em vários estudos necessários para que a OAB fique cada vez mais fortalecida. O trabalho voltado à jovem advocacia também é um dos destaques da atuação da seccional. Na Bahia, cerca de metade dos inscritos é formado por advogados e advogadas com menos de 5 anos de carteira. Desde a criação do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, a juventude tem participação ativa nas ações e lutas da OAB. E com a redução da cláusula de barreira nas eleições da ordem, hoje o Conselho Seccional tem um número expressivo de jovens advogados e advogadas. Em 2013, a OAB da Bahia criou o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, que passava a partir de então a dar voz, a dar vez à Jovem Advocacia, que representa aqueles advogados e advogadas com até 5 anos de inscrição. A partir daquele momento, nós tivemos um espaço adequado para discutir as nossas ideias, as nossas propostas e levar ações concretas para a OAB da Bahia. Hoje nós temos jovens em todo o sistema OAB participando de comissões, participando
do nosso Conselho Seccional, que foi também uma luta iniciada e desenvolvida pela OAB Jovem da Bahia. Foi na gestão do ex-presidente Thomas Bacelar que se iniciou o processo de interiorização da OAB da Bahia. E com o ex-presidente Luiz Viana, a interiorização ganhou um novo impulso com o maior programa de construção e reforma de subseções da história da seccional. Quando nós chegamos, nós identificamos a necessidade de atribuir importância política a toda a advocacia do interior no mesmo patamar que era emprestado à advocacia da capital. E a gente tem essa missão de chegar junto àqueles que mais precisam. E muitas vezes a advogada e o advogado do interior são justamente aqueles que mais precisam. E hoje em dia não tem diferença entre a advocacia da capital e interior. A advocacia é uma só. O que tem na capital, tem no interior. Um dos momentos mais críticos foi durante a pandemia, que trouxe muitas dificuldades para o exercício da profissão. Graças à pressão da OAB da Bahia, o Tribunal de Justiça implantou a central de agendamento e o balcão virtual. Conquistas importantes para garantir o exercício da advocacia durante esse período. Tanto a OAB como a Caixa, a gente buscou estar perto da advocacia, resolvendo os problemas diários que o advogado tinha para exercer a sua profissão. O advogado que não podia ter acesso ao seu escritório, o advogado que muitas vezes tinha um fórum fechado e precisava falar com o juiz. Então a OAB atuou diariamente na pandemia à disposição da advocacia. Nós tivemos a criação do auxílio Covid pela Caixa de Assistência da Advocacia Baiana. Também foi criado um auxílio alimento e ao longo de toda a pandemia, tanto a OAB Bahia quanto a Caixa de Assistência da Advocacia Baiana estiveram atentas justamente para mostrar à advocacia, dentro dos limites que se podia, criar formas, criar meios para que a advocacia pudesse continuar exercendo a sua profissão. Para cuidar dos advogados e advogadas, a seccional conta desde 1946 com a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, a CAAB, o braço social e assistencial da OAB em nosso estado. Ao longo de todos esses anos, a CAAB vem desenvolvendo um trabalho muito importante no cuidado com a advocacia na capital e no interior. Um dos destaques do trabalho da CAAB é a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Nos últimos 4 anos, foram mais de 50 mil doses para a advocacia e seus dependentes em todo o estado. Além desse aspecto de assistência, de auxílio ao advogado que esteja passando por uma situação de vulnerabilidade financeira ou de saúde, o espectro de atuação da Caixa foi aumentando ao longo dos anos e hoje nós temos vários projetos de bem-estar, de lazer, de esporte, de saúde, não só para o advogado, para a advogada, mas também para toda a sua família. Criada em 12 de março de 1992, a Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, mais conhecida como ESA, também tem um papel importante na estrutura da OAB da Bahia. Seu trabalho de formação jurídica e capacitação profissional vem se desenvolvendo cada vez mais ao longo do tempo. Nos últimos 4 anos, a ESA alcançou números nunca antes vistos na sua história. Foram quase 200 mil matrículas em cursos nas mais diversas áreas do direito. Foi impressionante a velocidade em que a ESA conseguiu se organizar para oferecer cursos online. Essa lógica aí, ela está funcionando, está bem, a gente está partindo daqui a pouco para o metaverso, né, que é uma realidade, mas assim, são planos, são sonhos que a gente tem e que aos poucos a gente vai concretizando. É assim que celebramos 9 décadas de atuação da OAB da Bahia, fortalecendo a luta em defesa dos advogados e advogadas e destacando o importante papel que a advocacia desempenha no sistema de justiça e na sociedade. Eu espero que o futuro seja de muito sucesso e de muita sorte para a advocacia. Parabéns, OAB Bahia. O futuro da OAB da Bahia será construído sobretudo pelos mais jovens, sobretudo pelas mulheres e sobretudo pelos homens e mulheres negros da nossa entidade. O que eu vejo é mais inclusão, são mais pessoas que estão advogando, ocupando esses espaços e os grandes temas podendo ser enfrentados de uma maneira mais consistente pela OAB. E todos nós, advogados e advogadas, merecemos os parabéns, porque nós somos a OAB, nós somos a OAB da Bahia. E que bom que a gente tem
uma instituição como a nossa, que está do nosso lado em todos os enfrentamentos. Parabéns a todos que construíram, ao longo desses 90 anos, o trabalho da OAB. Quero parabenizar a OAB da Bahia por esses 90 anos de luta. Me orgulho de ter participado de parte deles e espero participar por algum tempo. Desejo uma vida longa à OAB Bahia, com muito sucesso, com muito êxito e com muitas lutas para que possamos exercer a nossa profissão e dignificar a cidadania com muito mais justiça. Essa luta continua para que possamos ainda mais melhorar o nosso cotidiano, o nosso trabalho diariamente na advocacia. E que sempre se fortaleça nos pilares da democracia, no Estado democrático de direito, na justiça social e na igualdade. Eu tenho certeza que os próximos 90 anos continuarão sendo de alegria, de luta, de resistência, sabendo que o nosso norte é caminhar sempre em direção a uma advocacia cada vez mais valorizada, cada vez mais fortalecida, mas também cada vez mais comprometida com seu papel na construção dessa sociedade mais justa e mais solidária que a gente tanto precisa. Parabéns à OAB da Bahia pelos seus 90 anos. Uma instituição de um passado glorioso, um presente combativo e um futuro promissor. Sempre firme na luta pela advocacia, pela melhoria do judiciário, pela democracia e por uma sociedade mais justa e mais humana.